Olá, turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa plataforma de estudo, né, nesse espaço virtual, para continuarmos nossos assuntos, a primeira unidade. Espero que nesse momento difícil vocês estejam calmos, né, e que em breve nós vamos retornar nossas aulas presenciais em sala de aula, certo? Para a nossa terceira aula, como eu tinha dito a vocês, é a continuação da nossa segunda aula, né? Que é as figuras de linguagem. São as figuras de linguagem, certo? Nós vimos a aula passada a figuras de som e vimos figuras de construção. Agora nós vamos ver figuras de pensamento e figuras de palavras, certo? Então, vai ficar bem organizado, assim, para vocês, porque quando vocês estudam as figuras de linguagem no ensino fundamental, geralmente vocês estudam elas separadamente, então não sabemos identificar quando realmente é de construção, né, de pensamento, de palavras. Geralmente estuda-se por bloquinhos, não é? Figuras de linguagem que atendam aquele assunto de poema, poesia naquele momento, não é? Prosopopeia, onomatopeia, antítese, e, enfim. Então, vocês vão estudar agora separadas, né, os grupos, e aí vai ficar mais fácil de identificar, de saber que ali foi de som, que ali foi de construção, não é? Revisem a aula passada, a aula 2, se não estão lembrados quais são as figuras de som, os exemplos, né? Dá uma revisadazinha na aula passada e vamos continuar hoje na aula 3, né? Através do Colégio Alfenísia Freire, a nossa figura de linguagem parte 2, certo? Vamos lá. Então, nós temos figura de pensamento. O que vem a ser essas figuras de pensamento? Aí, o conceito é esse. Refere-se aos recursos de linguagem relacionados ao sentido da palavra. As mais utilizadas são, vejam que há outras figuras de linguagem, mas geralmente identificamos nos nossos textos essas figuras de linguagem, né? Como antítese, paradoxo, eufemismo, gradação, hipérbole, prosopopeia, personificação e ironia. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 7 figuras de linguagem sobre figuras de pensamento. São elas que vão identificar, não é? Essas figuras de pensamento, que é o sentido das palavras. Não é? E são essas as mais utilizadas. Vamos prosseguir? Antes de prosseguir, anotem no caderninho de vocês. Vocês anotaram, tenho certeza, da aula 2, as principais utilizadas de figuras de som, não foi isso? Anotaram os principais de figuras de construção, não foi isso? Agora vocês vão anotar aí figura de pensamento. Anotem aí essas 7 figuras de linguagem. Se vocês quiserem, for aluno mais pesquisador, pesquisem mais outras figuras de linguagem para aumentar o conhecimento de vocês, certo? Vamos para a nossa figura de pensamento, antítese. O que é antítese? Vocês sempre veem isso em poemas, né? Em poesias. A antítese, que é a oposição entre palavras com a intenção de ressaltar o contraste, né? São palavras que vão se contrapor, né? Se opor uma à outra. Né? Vida, morte, não é? Veja, vamos ver esse exemplo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz, se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Veja que nós temos palavras que elas se opõem, não é? Tem sentido de oposição. Veja que quando falam nasce o sol e não dura mais que um dia, não é? Olha, depois da luz, não é? Tem a luz, vem a noite escura, não é? Em tristes sombras
morre, né? Formosura, tristeza e alegria. Então são palavras, são as situações que estão nesse exemplo aí, que tem a intenção de ressaltar o contraste. Tá vendo a oposição aí dessas palavras? Elas se opõem uma à outra. Vida e morte, não é? A vida se opõe à morte, morte e vida, não é? No caso do exemplo, luz, noite escura, não é? Tristeza, alegria. Perceberam? Então nós temos aqui uma figura de pensamento que traz esse contraste que é chamada de antítese, não é? Então não se esqueçam, tá bom? Dessa figura de pensamento, antítese, que traz a oposição entre as palavras com a intenção de ressaltar esse contraste. Vamos continuar? Figura de pensamento, o paradoxo. O paradoxo também não é bem utilizado. Ele até parece com antítese, não é verdade? Que é esse paradoxo, esse dilema, não é? Esse contraste, não é? O paradoxo é parecido com antítese, mas utiliza uma situação impossível. A diferença é essa. A impossibilidade, né, do paradoxo nos poemas, nas poesias, nos textos, não é? Vamos ver um exemplo. Essa menina parece que dorme acordada. Você já viu alguém dormir acordado? Diz pra mim. Vocês nunca viram ninguém dormir acordado. Mas eu acredito que a intenção aí do autor foi dizer assim: é difícil dela entender as coisas, não é? É difícil dessa menina prestar atenção, né? Parece que dorme acordada, só fica com... Né? Eu acredito que a intenção foi essa. Do exemplo. Veja que houve aí um paradoxo. Olha outro, olha. Quanto mais vivemos, mais nos aproximamos da morte. Ah, meu Deus, será que é isso mesmo? Que nós estamos nos aproximando da morte? Então, esse paradoxo, né? Essa situação aí, né? Porque a intenção de viver é viver mais, não é? E não de morrer, não de se aproximar da morte. Vamos lá. O eufemismo também é uma figura de pensamento, não é? Que é assim, olha. Às vezes você está numa situação de que uma palavra utilizada vai ferir muito, vai ser muito pesada. Então, o eufemismo é a figura de linguagem, de pensamento, o qual utiliza outra palavra que tenha um sentido menos ofensivo, menos pesado, né, mais leve, para que eu possa trazer informação, trazer a situação ocorrida de forma que a outra pessoa compreenda de forma suave, né? Menos constrangedora também, né? Vejam esse exemplo. Veja, aí ele diz o que é. É a utilização de um termo mais brando. Vamos ver um exemplo. Era uma moça de inteligência bastante limitada. Ou seja, se eu pudesse utilizar uma forma pesada, não é? Eu ia utilizar. Era uma moça que não entende nada, não é? Ainda seria eufemismo, né? Às vezes você utiliza mesmo a expressão era uma moça burra, né? Então veja como é forte. Então, para eu não utilizar isso, eu tento utilizar uma palavra que tenha a situação de trazer a informação mais leve, né? Veja como ficou menos pesado quando eu falei. Era uma moça de inteligência bastante limitada, né? Então você já não compreende muitas coisas, não. É difícil de entender a situação, é difícil de entender o assunto, né? É difícil, né? Então, é nessa situação, né, que trabalhamos no eufemismo. Então, gente, anotem no caderninho de vocês. Figura de pensamento, já temos quantas aí estudadas? Antítese, paradoxo, eufemismo, não é? Nós vamos ver quantas delas? 7 hoje, né? Faltam 4. Anotem no caderninho de vocês, para não esquecer. Será assunto cobrado, certo? Ó, figura de pensamento. Nós temos a gradação. Gradação são sequências, né? São informações que seguem uma certa coerência, né? Ou ele vai aumentando, ele vai diminuindo, mas ele vai seguir uma coerência. Veja, existe gradação
quando os períodos apresentam sequências que se acumulam e completam, né? Continuam o pensamento de uma gradação. Vamos ver como é? Vamos ver esse exemplo. E agora, José? E se você dormisse, se você cansasse, se você morresse? Vejam que na gradação há umas situações, né? Há situações que se acumulam e se completam, né? E se ele dormisse, se ele cansasse, e se ele morresse, não é? Então, veja que as situações que ocorrem de forma gradativa, né, numa sequência lógica, né, que é o poema de Carlos Drummond de Andrade, E Agora José, bastante conhecido, famoso, né? O E Agora José. Então, vejam que a gradação, ele trata os períodos, né, de forma que apresenta essas sequências coerentes que acumulam e se completam. Por que período? Nós temos aí, olha, gente, os verbos, né? Dormisse, cansasse, morresse. Então, há esse acúmulo das sequências através dos períodos e de forma coerente. É a nossa gradação, é a nossa figura de pensamento. Gradação, certo? Vamos ver se outra figura de pensamento, que é a hipérbole. A hipérbole, geralmente as pessoas confundem com hiperpátio, né? Cuidado. Hiperbátulo é a inversão, né, dos termos. A hipérbole é o exagero, é uma figura de pensamento também, certo? O exagero, exagerar na situação, na informação, né? Ah, como você é exagerado, né? Ah, como você exagera na situação. Nós temos um hipérbole. Estabelece um exagero intencional com a finalidade de intensificar a expressividade. Não é quando eu informar, já te expliquei milhões de vezes. Né? Eu estou trazendo uma figura de pensamento a hipérbole, né? Esse exagero. Eu não expliquei a pessoa milhões de vezes, né? Posso ser explicado algumas vezes, mas milhões de vezes é exagero. Vamos ver o exemplo. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar as janelas olham. Vejam que nesse poema nós estamos vendo essa estrofe, né? Como ele quis ressaltar no exagero de que esse homem vai devagar, de que esse cachorro vai devagar, de que o burro vai devagar, e devagar as janelas olham. É o exagero, né? Em intenção de intensificar a expressividade dessa informação de estar sempre indo devagar. O homem, o cachorro, o burro, certo? Figura de pensamento, a prosopopeia ou personificação. Vocês estão lembradas, né, dessa figura de linguagem que é bastante utilizada, né, nas poesias, no texto, que tem a intenção de trazer as características humanas para seres ou objetos. Né? Percebam aí qual é o conceito de figura de pensamento da prosopopeia ou personificação. A atribuição de vida a seres inanimados ou a atribuição de características humanas a seres ou objetos. Então, ele pode trazer essas características também a seres inanimados ou a seres ou objetos, certo? Então, essa característica humana não vai estar somente presente, por exemplo, a um ser, né? A um animal que fala, a ave que fala, né? A porta, a parede. Vejam que há diversas situações em que eu posso atribuir a característica humana para um ser inanimado, um ser, um objeto, certo? Vamos ver um exemplo aqui sobre a prosopopeia ou personificação, figura de pensamento. Anotem aí, já vimos quantas figuras? A antítese, não foi? O paradoxo, não foi isso? Qual foi a outra? Não estou escutando. Olha, gente, marquem aí para não esquecer, certo? As figuras de pensamento, a gradação, não foi? Qual foi a outra? Olha, prestem atenção. Agora estamos vendo a prosopopeia e a personificação, não foi isso? Vamos ver o exemplo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas e alegrias. Veja,
O sol nasce, quem nasce é o quê, gente, né? Então ele atribuiu ao sol a uma situação que humana, característica humana, né? Quem morre, morrer a formosura, né? Ele também trouxe essa característica da morte, não é? Do ser humano, né? Aqui a morte. A professora, a senhora não disse também que era a figura antítese? Os textos nem sempre eles ficam presos somente a uma figura de linguagem. Eles podem vir trazer mais outras figuras de linguagem. Eles não estão presos a trabalhar, porque a licença poética é livre e o autor ele é livre para produzir o texto da forma como ele quer expressar o sentimento, a situação naquele momento, certo? Então aqui nós também temos uma prosopopeia ou personificação, certo? A última nossa é a ironia. A ironia geralmente vocês sempre veem na situações corriqueiras. Quando alguém fala algo que tá ironizando. Não era isso que deveria acontecer. A pessoa tá ironizando. Né? Olha como você é irônica, não é? Veja, uso de palavras ou frases com significado contrário ao que de fato se quer dizer, não é? E a pessoa fala, por exemplo, parabéns, fulano, por você ter tirado zero. É óbvio que tirar zero não é uma nota boa. É o contrário, não é? A pessoa não está lhe parabenizando, aqui está uma ironia presente. Vamos ver um exemplo? Vejam, eu agora que desfecho, já nem penso mais em ti, mas será que nunca deixo de lembrar que te esqueci? Olha, essa inversão de sentido geralmente visa a sátira ou a ridicularização, certo? Então a ironia também é bem utilizada essa figura de linguagem, né? Nos poemas, né? Tem determinados autores que utilizam mais tal figura de linguagem por conta da escola literária. Então vocês vão ver que também as figuras de linguagem, sejam elas de som, de construção, de pensamento de palavras, elas se enquadram em alguma determinada escola literária, certo? Então elas não estão presas somente a algum texto, alguma tipologia ou alguma época, né? Elas podem também estar sendo utilizadas de diversas maneiras, embora algumas que se utilizam somente naquele período é mais propenso a se utilizar aquelas figuras de linguagem naquelas situações, naquela escola literária, tá bom? Então vamos continuar aqui a nossa figuras de palavras. Então nós vimos na nossa figuras de pensamento 7 figuras de linguagem, certo? Que foram a antítese, a gradação, não foi isso? A prosopopeia ou personificação, a ironia, não foi? Quais foram as outras? Vamos voltar lá para os slides anteriores. Anotem aí para não esquecer. Quais são as figuras de linguagem que visam com a intenção de relacionar o sentido da palavra, né? Nós temos antítese, paradoxo, eufemismo, gradação, hipérbole, prosopopeia, personificação ou ironia. Anotem, viu? Para não esquecer. Vamos lá para a nossa figura de pensamento. Figuras de pensamento, de palavras. Então, o que vem a ser agora essas figuras de palavras, não é? Quais são as intenções dela? Então, as figuras de palavras são palavras utilizadas com o intuito de criar novos recursos expressivos, não é? Elas têm a intenção de trazer novos recursos expressivos. E nós temos as que são mais utilizadas nas poesias, nos textos, na tipologia, certo? Nós temos metáfora, comparação, metonímia, tonomásia, catacrese e sinestesias. 2, 4, 6
figuras de linguagem. A outra de pensamento foram 7. Essas nós vamos estudar 6 figuras, certo? E palavras que são bastante utilizadas. O aluno que quiser pode pesquisar mais figuras, né? Aumentar aí o conhecimento sobre esse assunto. Mas as mais utilizadas são essas. Não fiquem presos somente a essas, né? O nosso estudo ele é abrangente e vocês podem recorrer a mais pesquisas, a livros, a exemplos, a provas. Não fiquem presos somente a uma situação. Nós estamos utilizando esse ambiente virtual, mas nada disso impede e nada disso substitui a um bom livro. Leia livros, façam as atividades, exercícios, certo? Para aprimorar mais o conhecimento de vocês. Vamos para a nossa figura de linguagem metáfora, que é bastante conhecida, utilizada, não é? Figura de palavra, metáfora. O que é metáfora? Nada mais é do que aproximar algo semelhante, né? Comparar, de outra maneira, comparar. É a relação figurada de semelhança, estabelecida entre dois termos em relação à semelhança implícita, né? Que é facilmente identificada. Veja, as ruas desertas correm no asfalto. Veja que essas ruas correm, né? Ele está aí comparando. Essas ruas desertas correm no asfalto. Olha uma comparação. Olha, e dobram-se nas esquinas, não é? Mortas de rir. Veja, ele faz essa comparação, mas sem o uso do termo como, não é? De forma direta, com o implícito aí, com o verbo. Geralmente, as metáforas, elas utilizam os verbos, não é? Para fazer essa comparação entre uma palavra e outra, certo? Vamos ver a comparação. Veja, a comparação é bem parecida com a metáfora. A diferença é que vai aparecer o quê? Conectivos que vão comparar. Né? Se eu não tiver conectivo, eu tiver um entendimento de comparação, eu sei que é metáfora. Mas se eu tiver um conectivo, eu sei que é comparação. Não é? É a relação figurada de semelhança estabelecida entre dois termos por meio de conectivo. Quais são esses conectivos? Como, igual, a, que, nem e tal. A relação figurada de semelhança estabelecida entre dois termos por meio de conectivo. Como, igual, a, que e tal, certo? Então, vejam que a vida vem em ondas, né? Como o mar. Veja que ele comparou, né, essa vida, né, vem em ondas como o mar. Então, ele comparou com a palavrinha aí, bem fácil, né, como. Conhecer igual ao mar, não é? Que nem o mar, não é? Seria comparação, perfeito. Geralmente, a gente fica só preso ao uso do como, mas não é, certo? No indo e vindo infinito. Vamos lá? A metonímia. Veja, a metonímia é uma figura de linguagem que aproxima, não é? Há um emprego de palavras por outra quando há proximidade de sentido entre elas. Há uma proximidade de sentido para utilizar a metonímia, quando eu utilizo Sergipe é o país de forró, não é? Sergipe não é um país, não é? É um estado, mas ele fez aí uma aproximação, não é? Do forró e Sergipe. Aí vocês vão ver o todo por uma parte, né? O objeto pelo que representa esse objeto, né? Então, há essa situação da metonímia, né? O autor pela obra. Então, há diversas formas de metonímia, né? Que é essa aproximação, essa proximidade de sentido entre elas. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Devolva o Neruda que você me tomou e nunca leu. Veja, não é Neruda que é o autor, gente. É o livro,
né? Então, aqui ele utilizou o autor, né, pela obra. Tenho muitas cabeças de vaca na minha fazenda. Veja, ele não tem só as cabeças, mas ele tem o animal inteiro. Mas ele utiliza essas cabeças como essa proximidade, certo? Entre a parte pelo todo, entenderam? Então, aqui nós temos a metonímia, que é figura de palavra, certo? Olha, outra figura de palavra é a atonomásia. É a substituição de um nome por um termo específico. Vamos supor, é aquela palavra que a pessoa ou algo ou algum lugar ficou mais conhecida do que o próprio nome, né? Então, é utilizado. E há diversas situações que já são consagradas, né, por esse nome, por essa parte específica, né? Então, é a atonomásia, é a substituição de um nome por um termo específico. Vamos ver alguns exemplos dele. Vejam, o repórter de Canudos, que é o repórter de Canudos? Euclides da Cunha, né? Quando ele lá escreveu o paradidático, né? O paradidático que traz as informações da história de Canudos. Então, o repórter de Canudos. O engenheiro da palavra. Quem é o engenheiro da palavra? João Cabral de Melo Neto, né? O menino de engenho. O rei do cangaço. Quem é? Todo mundo vai lembrar. Lampião. O rei do pop. Michael Jackson. Todo mundo vai lembrar. O rei do futebol. Pelé. Todo mundo vai lembrar. Nem precisa dizer que é Pelé, nem precisa dizer que é Lampião. Só utilizar o rei do futebol. Todos vão lembrar que é Pelé. O rei. Todos vão lembrar que é Roberto Carlos. Entre esses, existem vários outros que têm essa substituição do nome por um termo específico, porque já ficou consagrado, já ficou conhecido, já ficou denominado por essa forma, por se utilizar desses outros termos para lembrar das pessoas, das obras daquele momento, certo? Então, é a autonomásia. Então, veja, nós já estudamos as figuras de pensamento e as figuras agora de palavras, né? Vamos ver aqui a próxima. Nós temos a catacrese. Veja, a catacrese também bastante utilizada. Sempre utilizamos a catacrese. Quase todos os dias, vou dizer a vocês, utilizamos a catacrese. Por mais que você não saiba que está utilizando a catacrese, você utiliza a catacrese. É uma utilização do termo em razão de não possuir um termo específico para ele e acabamos pegando, né, substituindo, pegando emprestado um termo de outro, por se parecer, entendeu? E aí utilizamos a catacrese. Como é, professora, que se utiliza essa catacrese? Vamos ver os exemplos? Olha, asa da xícara, céu da boca, dente de alho, embarcar no avião, pé da página, quer dizer, a página não tem pé, mas eu pego, eu assemelho, né, a situação do pé com o final da página e falo, pé da página, a xícara, né, a xícara não tem asa, mas para eu chamar ali aquela partezinha da xícara que eu seguro, eu falo o quê? Eu informo o quê? Asa da xícara. Minha boca aqui em cima não é o céu, mas já ficou consagrado, né, por ser em cima, é o céu da boca. Dente de alho. Alho não tem dente, tem. Mas eu informo aquelas partezinhas, pego emprestado e chamo dente de alho. Então, nós já consagramos essas situações e é uma figura de linguagem chamada o quê? Catacrese, isso mesmo. Anotem, não esqueçam, vocês sempre falam catacrese. Aposto que sempre, não tem uma pessoa que não fala asa da xícara, céu da boca, dente de alho, todos falam. Sempre utilizam catacrese, certo? Espero que tenham anotado aí essas figuras de palavras, certo? Olha, outra figura bastante utilizada é a sinestesia, muito. Que é a aproximação de planos sensoriais, né, no texto. Vamos ver aqui um exemplo. O delírio do verbo estava no começo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos.
Vejam que eu tenho aí os sentidos, né? Nessa situação. Olha aí outro exemplo. O sol de outono caía com a luz pálida e macia. Né? Então, eu também tenho essa aproximação dos planos sensoriais nesses enunciados, né? Trazendo aí a figura sinestesia, certo? Olha, então, vamos relembrar aí o que nós estudamos hoje, certo? Nós vimos que na aula 2, nós vimos as figuras de linguagem no plano dos sons e das construções. Relembrem, espero que vocês tenham anotado, colocado o conceito e pelo menos o exemplo, porque aí fica mais organizado e mais fácil, que eu possa estudar de forma separando essas figuras de linguagem, que são divididas em 4, né? Nós temos figuras de som, figuras de construção, figuras de pensamento e figuras de palavras. Cada uma dessas figuras, elas apresentam essas informações em blocos e tem as figuras específicas para cada grupo, né? Para o grupo de palavras, grupo de pensamento, grupo de sons e grupo de construções, nós vimos, né? Nós vimos todas as figuras de linguagem que se enquadram por motivo de construção, de pensamento, de palavra, né? Então, nós vimos. Hoje, nós vimos a de pensamento. De pensamento, nós vimos 7 figuras de linguagem, né? A antítese, o paradoxo, o eufemismo, a gradação, a prosopopéia ou personificação, né? Nós vimos a de palavra, que está essa última sinestesia. Nós vimos o que mais? Vamos voltar aqui. A catacrese, a tonomásia, a metonímia, não é? A comparação, a metáfora. Então, aqui nós vimos 6 figuras de linguagem que se enquadram em palavras. Nós vimos as outras, não é, que se enquadram na de pensamento. A ironia, não foi isso? Então, lembre-se de agrupá-las nesses 4 grupos, colocar o conceito, colocar um exemplo. É bem fácil. É bem simples de vocês lembrar dessas figuras de linguagem, até porque são figuras que já foram bem estudadas, né, no ensino fundamental. São figuras que são utilizadas em certos períodos, são mais cobradas em algumas escolas e outras não. Então, elas são sempre utilizadas, né, nesses textos, na construção dos textos, em várias formas, certo? Então, relembrem, estudem, façam anotações, façam atividades, pesquisem mais, para podermos sanar, né, todas essas questões de compreensão dessas figuras de linguagem nas obras, nas produções, nos textos e no poema, certo? Vamos ver um exercício sobre figura de linguagem. E aqui ele trouxe, olha, como eu sei vocês, a catacrese é uma figura de linguagem que sempre você utiliza. Não tem uma vez assim, meu Deus, não utilizei. Utiliza sim, porque é um empréstimo, né? Eu acabo pegando um termo e substituindo por não ter um termo próprio para aquela situação, então eu utilizo. Essa é a catacrese. Então, vamos na prática, uma atividade sobre isso, certo? Olha, a catacrese, figura que se observa na frase. Montou no cavalo, no burro bravo. Ocorre em qual delas? A, B, C, D, E, D ou E? Vamos ver. Os tempos mudaram no devagar, depressa do tempo. Última flor do lácio, inculte bela. És um templo esplendor e sepultura. Apressadamente todos embarcaram no trem. O mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Amanheceu, a luz sem cheiro. Vejam que nós estudamos as figuras de pensamento e ficou bem fácil, né, de identificar que a figura aqui, catacrese, que se observa nessas alternativas, aqui é a letra C. Por quê? Embarcaram no trem,
né? Ele utilizou aqui embarcar, ele se utilizou de uma expressão, né? Porque não tem outra, e utilizou embarcar por aproximação, né? E substituir. Todos entraram no trem, né? Embarcaram no trem. Então, é a letra C. Certo? Pesquisem, vejam o que a letra A é, o que a letra B é, o que a letra D é, o que a letra E é. Cada uma delas tem uma figura de linguagem, certo? Espero que vocês pesquisem, tirem suas dúvidas, estudem, pratiquem, façam exercício, não é? Para aprimorar e não esquecer e não errar mais nenhuma questão sobre figura de linguagem, certo? Bem, espero que vocês tenham gostado da aula, gostado dos assuntos, gostado da divisão das aulas referentes às figuras de linguagem, né? E nós nos veremos em breve, fé em Deus, nas nossas aulas presenciais em sala de aula, tá? Até a próxima aula.